Graça e paz seja convosco. Louvado seja Deus. Creia nas misericórdias de Deus. Creia na graça de Deus, o favor que nós não merecemos. A graça de Deus, ela nos traz vida, paz, alegria. É o favor de Deus que nós não merecemos. Por nós sermos pecadores, falhos, errantes. Mas Deus, Ele faz o favor de nos dar paz, alegria, vida, por causa da graça a todo aquele que crer e confia. Por isso, graça e paz seja convosco. As misericórdias de Deus, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. É tudo para a honra e tudo para a glória do Todo-Poderoso Deus. O Senhor Jesus falou lá no livro de João, capítulo 16, no versículo 33. Tenho-vos dito essas palavras para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. E essa paz é por causa da graça, o favor que nós não merecemos. Ouve e creia de todo o teu coração e toma posse. O Senhor Jesus venceu. Ele cumpriu a missão dele, está sentado à destra do Pai dele, do Todo-Poderoso Deus. Ele assentou no trono do Pai. E ele falou que se você também vencer, você vai sentar no trono dele, assim como ele sentou no trono do Pai. Está escrito também em Apocalipse, capítulo 3, no versículo 21. Está escrito. Versículo 22 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouve esta oração, ouve esta palavra, do começo até o final. Principalmente você que já se inscreveu nesse canal. Pastor Olavo Neves no YouTube. Quem não se inscreveu, se inscreva, por favor, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Me ajuda a pregar o Evangelho, a palavra de Deus. Eu vou orar em favor de todos. Que Deus seja louvado na tua vida, hoje e sempre. Pai maravilhoso, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, que a tua mão poderosa esteja estendida sobre essa pessoa, Pai, sobre a casa dela, em todos os caminhos dessa pessoa. Que o teu nome seja glorificado com vitórias, com milagres, com mudança e transformação de vida. Tira as enfermidades, Senhor, tira as doenças, tira a aflição, o medo, o desespero da vida dessa pessoa. Essa pessoa que tem perdido noite de sono, essa pessoa que tem chorado, derramado tantas lágrimas. Ó Senhor, tem misericórdia, faz um milagre, Senhor, dê a cura, dê a libertação, abra as portas. Em o nome do Senhor Jesus, Pai, abençoe o relacionamento dessa pessoa, o casamento. Abençoe a família, a casa dessa pessoa. Faz o teu nome ser glorificado, Senhor. Abençoe cada pessoa que está inscrita no canal Pastor Olavo Neves no YouTube. Cada pessoa, Pai, põe a tua mão sobre esta pessoa. Abençoe essa pessoa que está ouvindo esta oração. Toca no coração dela. Seja abençoado, seja abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada pessoa que ouvir esta oração, crer, toma posse. Ouvir a palavra, crer e toma posse. Em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que seja ligado na terra e no céu. Deus, Ele te vê. Ele te conhece, Ele sabe de você. Ele te conhece. Ele sabe o teu sentar e o teu levantar. E quando você fala, antes de você falar, Ele já sabe todas as palavras. Creia. Está escrito. Salmo 139, está escrito. Estou com a Bíblia aberta no livro de 2 Crônicas, capítulo 16, a partir do versículo 7. Ouve do começo até o final. Asa repreendido por Hanani. O rei Asa, o rei de Judá. O rei Asa, ele fez uma aliança que não agradou a Deus. Deus se aborreceu. Ele fez aliança com o rei da Síria. Uma aliança é feita para a pessoa ficar mais forte. Mas no caso de Asa, essa aliança enfraqueceu ele na presença de Deus. Porque aborreceu a Deus. Trouxe para ele muitos problemas. Dor de cabeça, aflições, enfermidade, doenças. E até a morte. Ouve com atenção a palavra de Deus, do começo até o final. Deus, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Ele é digno de ser adorado, de ser exaltado, de ser glorificado.
Ouve com atenção. A partir do versículo 7, está escrito: Naquele tempo veio Hanani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: Porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Olha só, Asa, ele confiou no rei da Síria. E assim, automaticamente a pessoa deixa de confiar em Deus. Nós temos que confiar em Deus, somente em Deus. Deus se aborreceu com isso. E Deus mandou esse vidente ir repreender Asa. Asa, ele se fortaleceu porque Deus deu vitória para ele. Só que quando o rei de Israel, o rei Ben-Hadad, se levantou contra Judá e começou a construir Ramá, Asa ele não pôde impedir. E o rei da Síria tinha aliança com o rei de Israel. Então Asa procurou o rei da Síria para ele romper a aliança que ele tinha com o rei Ben-Hadad, rei de Israel, e firmar aliança com ele, com o rei Asa, rei de Judá. E o rei da Síria gostou da ideia. O rei da Síria, ele rompeu a aliança dele com o rei de Israel e fez aliança com o rei Asa, o rei de Judá. E isso aborreceu a Deus. Deus já estava pronto para entregar o rei da Síria nas mãos de Asa, o rei de Judá. Deus ia fazer algo grandioso na vida de Asa, mas Asa precipitou. Ele precipitou. Não era para ele fazer o que ele fez. Asa, ele obedecia o rei da Síria. E Deus falou, através do vidente, que ele já tinha colocado o rei da Síria nas mãos de Asa. E agora, por conta dessa atitude de Asa, Deus estava tirando o rei da Síria das mãos de Asa. Ouve com atenção. Em outras palavras, Asa, é você que serve o rei da Síria, mas eu já estava pronto em fazer grande obra, fazer ao contrário, o rei da Síria te servir, mas por conta dessa tua atitude da qual me aborreceu, eu estou tirando o rei da Síria das tuas mãos. Atitude errada de Asa. Isso aborreceu a Deus. Naquele tempo veio Hanani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: Porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército, olha só, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Ouve com atenção, tenha paciência, persevera, não desiste, persiste, insiste no propósito com Deus, no plano de Deus na tua vida, no propósito, no plano, no projeto com Deus. Não abre mão não, firma com Deus. Isso aqui é um exemplo para mim e para você. Deus, ele quer que o meu e o teu coração seja exclusivo dele. Confia em Deus, somente em Deus. Eu e você, nós temos que confiar unicamente em Deus. Deus, ele está sentado no trono, ele olha para o céu e ele olha para a terra. Nada passa despercebido dos olhos de Deus. Ele tem o controle de tudo, o domínio de tudo. Deus é Deus. E o vidente falou para Asa, versículo 8: Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Olha só, o vidente falando para Asa: Asa, você lembra quando tu pôs o teu coração em Deus, no Senhor? Quando os etíopes e os líbios se levantou contra ti, contra Judá? E tu, tendo confiado no Senhor, confiado em Deus, ele entregou esse exército nas tuas mãos? Ou seja, com 1 milhão de homens, 300 carros veio contra ti, que era impossível de você vencer, e tu venceu porque Deus te deu a vitória, porque a vitória é de Deus e Deus dá para quem ele quiser. E quando ele vê que o coração do homem está depositado nele, Deus dá vitória para este homem, para esta mulher.
E o vidente fazendo Asa lembrar. Tu lembra, Asa? Tu lembra que tu não tinha recurso, não tinha força, não tinha poder, não tinha condições de enfrentar aquele exército poderoso que veio contra ti? Com 1 milhão de homens, com 300 carros, e tu confiou em Deus, tu falou para Deus que não tinha como um fraco vencer um forte, um pequeno vencer um grande, se Deus não for com o fraco, com o pequeno? E Deus foi com o fraco, com o pequeno, que era você, Asa. E Deus te deu a vitória, tu esqueceu, Asa? E agora tu fez aliança com o rei da Síria? Ouve com atenção. Tem vitórias para os homens, na mente dos homens, aos olhos dos homens, que é uma derrota. No caso de Asa, isso aqui foi uma derrota. Parece que Asa ficou mais forte, parece que Asa teve vitórias, mas não. Asa ficou mais fraco, Asa, ele foi derrotado por ele mesmo, por conta da atitude dele, a atitude errada que ele tomou. Ouve com atenção, ouve com atenção. E o vidente continuou falando, versículo 9, ó, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora haverá guerras contra ti. O vidente falou para Asa. Asa, porque quanto ao Senhor, os olhos dele passam por toda a terra, para mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele, é totalmente de Deus. O homem e a mulher que tem um coração totalmente em Deus, Deus faz esse homem, essa mulher ser forte. Ouve com atenção, creia. É para você confiar em Deus. O vidente falou para Asa. Por isso procedeste loucamente, deixando de confiar em Deus para confiar no rei da Síria. E o rei da Síria, rompendo a aliança com o rei de Israel, e ficando a favor de Judá, a favor de Asa, o rei de Israel temeu e parou de construir Ramá, fugiu. E todo Judá, junto com Asa, lógico, foram para Ramá e pegou as madeiras, as pedras, o material que estava construindo ali Ramá, e levou para Judá. Tendo como vitória, só que Deus estava vendo como derrota. Tem coisas que aparentemente está dando certo ou estão dando certo, mas está errado. E tem coisas que aparentemente está dando errado, mas está certo. Deus vê lá na frente, na vida daqueles que estão fazendo coisas erradas, mas parece que está dando certo. E Deus vê um abismo lá na frente. E Deus vê pessoa lutando e batalhando, obedecendo a Deus, e parece que nada está dando certo. Parece que está tudo amarrado, só que Deus está vendo lá na frente um jardim. Deus está vendo lá na frente algo maravilhoso na vida deste homem e desta mulher. Crê em Deus, confia em Deus, aplica o teu coração em Deus. A tua confiança tem que ser exclusivamente em Deus, porque quanto aos seus olhos, passam por toda a terra, os olhos do Senhor, para mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente de Deus. Coração é pensamento, coração é desejo, é vontade, é querer. Que seja o teu pensamento em Deus, seja a tua vontade em Deus, o teu querer em Deus. Sim, o teu desejo é vontade, é querer. Seja em Deus, não seja no homem, não. Não seja em você próprio, não. Creia de todo o teu coração na palavra de Deus. Está escrito em Jeremias capítulo 17, versículo 5. Maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia em si próprio. Maldito o homem que confia no poder, na força do homem. Nós temos que crer na força, no poder de Deus. Creia de todo o teu coração. Efésios capítulo 6, no versículo 10. Eu tenho falado essas palavras. Quanto mais sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. É o Espírito Santo, é Deus, é o Senhor Jesus. Tudo no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Creia, toma posse de todo o teu coração. E a partir daquele momento, Asa se perturbou. A perturbação tomou conta de Asa, por conta da desobediência naquele momento. A Bíblia diz que Asa fez o que é reto perante o Senhor. Mas nesse momento aqui ele errou. Ele deixou de confiar em Deus para confiar no homem e pagou um preço altíssimo. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam
por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente. Olha só, quando a pessoa tira o coração de Deus, já não confia mais em Deus. Essa pessoa está procedendo loucamente. Por isso, desde agora haverá guerras contra ti, porque tirou o coração de Deus. Essa pessoa torna-se uma pessoa aflita, desesperada. O medo, o desespero, o pavor, misericórdia. Não tira o teu coração de Deus, não. Confia em Deus, creia em Deus de todo o teu coração. A Asa se perturbou, a Asa se perdeu neste momento. Ele ficou sem saber o que fazer e praticou mais loucura ainda. Versículo 10. Porém Asa se indignou, ficou com raiva contra o vidente e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Olha só o que ele fez. Na mesma ocasião oprimiu Asa alguns do povo e saiu oprimindo o povo. Olha a cabeça dele como ficou. Ele deu aqui uma ordem para prender o vidente e amarrar no tronco, como um animal, um boi. Amarrar no mourão. Imagina, e Deus do céu olhando. Bem-aventurado é aquele que aceita a repreensão, a correção, a disciplina. Bem-aventurado é aqueles que ouvem a palavra, crê e pratica. Nesse momento aqui, Asa desobedeceu. Asa ficou com raiva do vidente e prendeu o vidente e amarrou no tronco. E saiu oprimindo alguns do povo, porque ele ficou perturbado, porque Deus estava aborrecido contra a atitude de Asa. O que ele fez? Em vez dele confiar em Deus, ele confiou no homem. E aí veio os problemas contra Asa. E grandes problemas. Deus deu oportunidade para ele, para ver se ele voltasse o coração para Deus. Passava a confiar em Deus como antes. Confia em Deus de todo o teu coração. E aí mais na frente está escrito a morte de Asa. Eis que os mais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, os primeiros e os últimos. Os primeiros foram maravilhosos, mas os últimos aborreceu a Deus. Mas ele fez o que era reto perante o Senhor, por conta dos primeiros atos. Estão escritos no livro da história dos reis de Judá e Israel. Versículo 12, no 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Vacilou novamente. Era para ele confiar em Deus. Ele confiou nos médicos. Deus deu a oportunidade para ele, para reconciliar com ele o coração, a confiança. E ele confiou nos médicos. A enfermidade de Asa, nos pés, era para Deus curar. Segundo a fé, segundo a confiança de Asa. Só que ele confiou nos médicos. E olha versículo 13. Descansou Asa com seus pais. Morreu no 41º ano do seu reinado. Olha só. Sepultaram-no no sepulcro que mandara abrir para si na cidade de Davi. Puseram-no sobre um leito que se enchera de perfumes e de várias especiarias, preparado segundo a arte dos perfumistas. Foi muito grande a queima que lhe fizeram destas coisas. Olha só, não era para ser assim, era para ser tudo maravilhoso, até na morte dele. Aí Asa adoeceu quando estava reinando, há 39 anos. E quando foi com 41 anos de reinado, ele morreu. Ou seja, ele sofreu cerca de 2 a 3 anos com essa doença nos pés. E ele não recorreu a Deus, mas aos médicos. Isso aborreceu a Deus. E ele morreu. Deus deu oportunidade para ele. Ouve com atenção, Deus está dando oportunidade para pessoas aqui. Ele está dando oportunidade para a pessoa crer em Deus, confiar em Deus de todo o coração. Crer em Deus, confia em Deus de todo o teu coração. Vai formar uma aliança com alguém, firmar uma aliança com alguém? Ora a Deus e fala com Deus, para ver se Ele aceita esta aliança, se Ele está dentro desta aliança. É lógico que Deus
ele aceita e é a vontade de Deus uma aliança na terra, abaixo da aliança dele. Mas ele tem que estar dentro desta aliança. E esta aliança tem que ser colocada dentro da aliança com Deus. Ouve com atenção. Mas essa aliança aqui de Asa, Deus estava fora. Porque Asa passou a confiar no rei da Síria e foi derrotado por si próprio. Aparentemente pareceu ser vitória, mas foi derrota. Deus ficou aborrecido naquele momento. Ouve com atenção. Tem coisas que estão dando errado e está certo. Tem coisas que estão dando certo e está errado. Lá na frente Deus está vendo um abismo. Lá na frente Deus está vendo um jardim. Você que está confiando em Deus, continue confiando em Deus. Firme com Deus. Você que está fazendo coisas que não correspondem com a Bíblia, não agrada a Deus, para de fazer. E põe o teu coração em Deus. Deus vai te dar um final feliz. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe os seus caminhos, hoje e todo sempre. Recebe essa palavra, crê nessa palavra e compartilhe essa palavra. Que aonde essa palavra chegar, Deus seja glorificado em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Você que não se inscreveu ainda nesse canal, Pastor Olavo Neves, no YouTube, se inscreva. Esse canal é um canal de bênção de Deus, na vida de todo aquele que está inscrito. Eu louvo a Deus pela vida de cada pessoa dessas. Até a próxima, segundo a vontade de Deus. Receba o abraço, que o Espírito Santo de Deus te envolva onde você estiver. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O dia do Senhor está próximo. Amém. Graças a Deus.